sempre é um tema polêmico, sempre é um tema que traz aí uma série de controvérsias, porém, no sentido contrário, não deixa nunca de ser uma reflexão, né? Uma reflexão, e principalmente depois dessa demonstração, ou seja, dessa tomada de posição em relação ao aborto. É um crime, em princípio, né? É um crime previsto lá no artigo 124 do Código Penal, e sendo um crime, assim o será quando estiver enquadrado do que prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914, de 41, onde diz que crime é uma ação ou uma omissão, e no caso do crime de aborto, do artigo 124 do Código Penal, podemos encontrar as duas formas, né? Ação ou omissão, que seja típica, seja antijurídica e seja culpável. E a nossa reflexão hoje, ela se dá exatamente nesse sentido, do que não é considerado, quando que essa ação ou essa omissão, ela não será considerada como crime nesse enquadramento aí do Decreto-Lei 3.914 de 41. Sabemos que o crime de aborto é um crime doloso contra a vida, portanto, é julgado aí pelo Tribunal do Júri, é julgado pela sociedade no formato do conselho de sentença, conforme prevê aí o procedimento do artigo 406 e seguintes, né? Artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, dentro daquela sistemática prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, o crime doloso contra a vida, aquele crime cuja intenção é o dolo é quando a pessoa quer fazer ou assume o risco de fazer, como prevê o artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Então, o dolo é um crime, ele tem que existir essa manifestação de vontade para que ele possa, então, ser configurado no que prescreve o artigo 1º, como já falei, do Decreto-Lei 3.914 de 41. É um crime doloso, julgado pelo Tribunal do Júri, portanto, mas importante que se lembre sempre que o crime de aborto não é um crime hediondo, como muita gente pensa, né? Não está enquadrado naqueles crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Lei 8.072 de 90 não prevê aí o crime de aborto como crime hediondo, né? Então, veja que existe aí essa linha de pensamento que deve ser enfatizada, principalmente para fins de concurso. Aborto é um crime doloso contra a vida, mas não é um crime hediondo, né? Não está enquadrado na Lei 8.072 de 90. Então, vejam que existe uma sistemática, e há alguns casos em que não há, então, necessidade ou não há consideração dessa ação ou dessa omissão, embora seja típica, ela poderá não ser antijurídica ou ser não ser culpável, né? Então, temos essa situação aí para analisarmos em relação à prática do chamado crime de aborto, né? O crime de aborto. Então, vejam que existe essa condição de que o crime de aborto possa ser praticado sem ser considerado crime. Então, simplificando, sem ser considerado crime, como prevê o artigo 128, do Código Penal. Então, temos lá aquele caso que pode trazer risco para a vida da mãe, o resultado de estupro, né? Resultado que a mãe não quer o filho em função disso, e aí o médico poderá, o chamado aborto necessário, né, o aborto decorrente de estupro. E o que interessa, na verdade, aqui até como um ponto de novidade, que já não é mais novidade, é a questão da permissão ou da autorização jusrealista ou pelo direito realista, já que é uma decisão que emana dos tribunais, quanto ao aborto do feto, né, anencéfalo, aquele que não cria o cérebro, ou seja, ele se desenvolve sem o cérebro. Então, o STF entendeu necessário aí autorizar esse tipo de aborto
quando julgou a ação de descumprimento de preceito fundamental número 54, né? Ação de descumprimento de preceito fundamental número 54. Mas não confundamos, né, com o outro entendimento do STF, desta vez no habeas corpus 124.306, então não há ligação entre a DPF 54 e o habeas corpus 124.306, que são linhas de pensamentos, linhas de teses totalmente diferentes. Então, se no primeiro caso, na DPF 54, a autorização para o aborto, no segundo caso também há, porém, em situações diferentes, né? Onde poderá, por exemplo, há uma preocupação com o livre-arbítrio da mulher, e assim poderá, então, a mulher optar aí por esse aborto até o terceiro mês de gravidez. Por isso a importância de nós estarmos discutindo aqui neste momento, à luz de tudo que já vimos anteriormente, a questão desse subprincípio, que é o princípio da proporcionalidade no sentido estrito, né? O princípio da proporcionalidade no sentido estrito, logicamente que a relação que envolve a proporcionalidade em sentido estrito sempre se faz necessário a verificação que se as restrições, ou seja, se as restrições aos direitos fundamentais das mulheres decorrentes desta criminalização de aborto, né, são ou não, né, na verdade, compensadas, né, compensadas por essa ideia, essa tese, né, da proteção da vida do feto. Então, fica aquele conflito, né, entre o direito fundamental decorrente das mulheres, do outro lado, nós temos aí a proteção da vida do feto. Então, nós temos esse conflito aí. Esse conflito, ele foi discutido aí no habeas corpus 124.306. Habeas corpus 124.306. Assim como também nesse habeas corpus 124.306, né, onde, de um lado, houve aí uma demonstração ampla, né, no sentido amplo, lato sensu, que a tipificação, ou seja, a criminalização do crime, a tipificação penal do aborto, né, como prevê o artigo 124 do Código Penal, ele poderá produzir, e com certeza produz, um elevado grau de restrição, né, a direitos fundamentais das mulheres. Então, como nós temos, de um lado, os direitos fundamentais das mulheres, do outro lado, a proteção à vida do feto, né? Logicamente, considerando-se sempre em verdade, né, essa criminalização do aborto, ela tem aí o intuito de conferir uma proteção deficiente aos direitos sexuais e reprodutivos, também o direito à autonomia, né? Também o direito à integridade psíquica e física, e também o direito à saúde da mulher, como prevê lá no artigo 196 da Constituição Federal, isso, logicamente, acarretando aí reflexos, né, sobre a igualdade de gênero, né, a igualdade de gênero, e com isso, gerando aí impactos desproporcionais principalmente sobre as mulheres mais pobres, né? Então, as mais pobres que sofrem aí com essa desproporcionalidade gerada exatamente pela análise desses fatores. Além disso, logicamente, que criminalizar a mulher que pratica o aborto, né? A mulher que deseja abortar, que ela tem a vontade de abortar, né? Na verdade, a deseja abortar porque gera custos sociais, né? Então, o desejo dela é exatamente esse, abortar em função até de uma visualização futura quanto aos gastos, quanto aos custos sociais que isso irá gerar, e também gera problemas para a própria saúde, para a própria sociedade, embora aí de uma maneira indireta, né? Mas gera aí, então, esse problema aí para o sistema de saúde, principalmente o Sistema Único de Saúde, conforme prevê a Lei 8.080 lá de 90. Logicamente que isso aí é decorrência
é da necessidade, né? A necessidade da mulher é de submeter-se, ou seja, a mulher ela tem a obrigação, a lei, a criminalização, a lei ela cria esse status de que a mulher deverá se submeter a procedimentos inseguros, já que clandestinos, né? Porque se não existe a lei amparando no campo da legalidade, ela